Uma excelente noite para você. Nós já estamos conectados para realizar o nosso culto online, o nosso encontro de esperança. Esse momento que você está participando é o momento em que nós nos reunimos para orar, clamar e compartilhar uma palavra de Deus de encorajamento, de exortação e de fortalecimento para o seu coração. É um momento de fé, de esperança e de amor. Por isso eu quero que você que está aí agora em casa, ou me assistindo de um hospital, do seu trabalho ainda por essas horas, não importa de onde seja, eu quero que você participe com muita fé, com muita dedicação, porque eu tenho certeza, eu sinto nesse momento o poder de Deus fluindo em meu coração para transmitir uma mensagem divina para você. Então eu quero que você aproveite cada instante que nós estaremos aqui para adorar a Deus, colocar diante dele sua dor, sua angústia, os seus momentos difíceis que você tem passado e para louvá-lo e adorá-lo, porque com certeza ele vai trazer uma palavra que vai trazer esperança para o seu coração, tá bom? Enquanto você se prepara aí na sua casa, seja qual for o ambiente que você estiver, o meu já está aqui preparado, minha Bíblia já está aqui em mãos, tudo já está preparado nesse momento, mas para quem ainda não preparou, já começa a se preparar. Eu quero colocar essa canção tão bonita que fala de uma água que transborda do trono de Deus, uma água que cura, que restaura, que liberta. Essa água é Jesus Cristo. Enquanto você nesse momento que está me acompanhando, vai deixando aqui abaixo o seu pedido de oração, já que daqui a pouquinho nós vamos orar pelos doentes, pelos necessitados, por quem está aflito. Inclusive eu convido você a deixar abaixo um pedido especial de oração. Vamos cantar essa canção, é o início dessa noite de encontro de esperança. Então vamos começar esse culto hoje louvando, adorando, porque eu tenho certeza, por mais que a sua situação seja muito difícil e complicada, a esperança para você, a esperança para a sua situação, a esperança para a sua vida e para o seu coração. Então acredite nisso. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Sim, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Sim, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sim, tu és. Que maravilha, né? Eu tenho certeza que você que está me acompanhando nesse momento já percebe o mover de Deus no seu interior, no seu coração, sarando suas feridas, suas dores, seus traumas. Percebe o mover de Deus agora também envolvendo sua casa, o seu lar, a sua família. Eu acredito, eu creio nisso. Por isso eu queria ler com você e realizar uma oração para quem está nesse momento vivendo o luto, para quem está vivendo uma perda econômica muito significativa, para quem perdeu as esperanças nos últimos dias. Coloca para mim, Felipe, na tela, Lucas capítulo 7, a história da viúva de Naim. Leia comigo, por favor, esse texto bíblico. Pouco tempo depois, ele, se referindo a Jesus, seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. E seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. A Bíblia cita vários milagres de Jesus, mas esse aqui tem um ponto especial. Esse é um dos poucos milagres que Jesus ele realiza dentre tantos em que ele atende uma pessoa que sequer fez algum tipo de pedido. Para você entender aqui o cenário, Jesus estava com seus discípulos e uma multidão, mas havia uma outra multidão seguindo o enterro de uma mulher viúva que já tinha perdido o seu marido, mas agora estava perdendo o seu único filho. Você que mora talvez no interior do Brasil, eu que já morei em algumas cidades do interior de São Paulo e também do Brasil, conheço bem o que é essa realidade. Sempre quando morre alguém, é cultural de algumas cidades, os familiares e algumas pessoas conhecidas acompanharem o carro que vai levando a pessoa ou um carro que vai anunciando. Isso é muito comum. Então imagine essa cena na sua cabeça. Jesus estava vendo essa cena. E não só essa cena de uma multidão. Dentre essa multidão havia uma mulher que já tinha perdido o marido
e agora estava perdendo o seu único filho. A vida de uma mulher naquela época era muito difícil. A vida financeira dela dependia totalmente dos membros homens da sua família, ou o marido ou os filhos. Ela perdendo o marido já era uma perda economicamente falando grande, emocionalmente falando pior ainda, psicologicamente falando um trauma para ela, uma dor que talvez ela demoraria anos para se recuperar. Mas agora perdendo o seu único filho, talvez era aquela pessoa que ela mais se apegou depois da morte do marido e quem seria a esperança dela de dar um futuro, conforto. Nesse momento ela estava enterrando a sua esperança, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Essa mulher carrega uma tristeza enorme no seu coração. E eu sei que há pessoas agora vivendo exatamente isso. Você está vivendo a dor do luto, a dor de uma perda, e não apenas uma. Sabe quando a nossa vida ela entra em um certo processo que a gente começa a ver perdas acontecendo uma atrás da outra? Você não imagina que o cenário pode ficar pior. E acontece uma tragédia e ele fica. Mas Jesus entra nessa história. E o curioso aqui é que essa mulher não olha para Jesus. Ninguém dessa multidão chega até Jesus pedindo que ajude essa mulher. Ele olha para essa mulher e a Bíblia diz, coloque para mim novamente, Felipe, esse versículo. O versículo, quando ele diz que Jesus sente compaixão. Coloca para mim o versículo 13. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Eu quero que você saiba essa noite que Deus ele conhece a dor e a angústia mais íntima do seu coração. Aquilo que ninguém pode compreender nem resolver, Jesus ele conhece. Mesmo que você sequer tenha pedido, clamado, orado, você caiu de paraquedas aqui. Mas lembre-se que antes de nós irmos até Deus, é Ele que vem ao nosso encontro. Muitos milagres aconteceram através de pessoas que tiveram fé para se aproximar de Jesus. Mas muitos outros aconteceram através de gente que Jesus apenas olhou para ela, sem que elas pedissem nada, sentiu compaixão e derramou sobre essas pessoas seu amor, sua graça, seu favor, sua compaixão. E mudou a história desta mulher e destas pessoas. Eu creio que você que se sente indigno, você que se sente muito triste por estar vivendo um luto, talvez, de fato, você não possa recuperar certas coisas que você perdeu, mas Deus pode restaurar a sua esperança. No caso dessa mulher, Jesus, para mostrar quem ele era de fato, e por amor àquela mulher simples, Jesus restaurou a vida do filho. Jesus ressuscitou aquela criança. Porque Jesus é capaz de vencer a doença, mas é capaz de vencer até mesmo a morte. Jesus pode sim restaurar alguém que está no hospital, doente, em cima de uma cama. Alguém que está numa UTI, que já passou aí alguns minutos morto em cima de uma cama, sobrevivendo através de aparelhos e já passou alguns minutos sem respirar, com o coração parado. Jesus é capaz de vencer, como ele já fez, a morte. Ele é capaz de trazer vida de volta. Jesus é capaz de trazer esperança para o seu coração. Eu quero orar por você. Talvez você esteja como essa mulher, mas saiba que Jesus olha para você com um olhar de compaixão, restaura a sua vida, cura e traz novas esperanças para o seu caminho. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu estou aqui nesse momento com a minha transmissão ligada. Eu queria que você compartilhasse aqui embaixo, nos comentários, o seu pedido de oração. Você pode fazer isso? Eu tenho já alguns aqui que eu estou vendo que já estão conectados. Mas você pode compartilhar a sua dor, compartilhar o seu pedido de alguém para esse momento que eu vou orar. Você que está aí, a Josefa, por exemplo, a Joselma, que está pedindo pelo Miguel Heleno, a Vanderly Aparecida, que pede orações pela saúde física dela, a Marilene, que pede pela família, a Sandra Rossato, que está sempre conectada, que pede oração também pela família dela, pelo Tiago, enfim. A Seika Bastos pede oração pela avó, pede a cura da avó dela. Você pode fazer como essas pessoas e deixar aqui seu pedido? Quero orar por você nesse momento.
Que Deus toque em você com um toque de compaixão, amor e restauração. Se você quiser, feche os seus olhos. Senhor, o Senhor não é um Deus distante, a ponto de não se importar com a dor que nós sentimos. O Senhor é um Deus real, um Deus de perto, um Deus que foi homem, um Deus que é plenamente Deus e plenamente homem e que conhece a nossa realidade física, a nossa tentação, a nossa dor e a nossa angústia. Eu sei que tem gente nesse momento vivendo a dor do luto. É muito difícil para ela superar, Senhor. É muito difícil para ela conseguir seguir sua vida sem seu filho, sem o marido, sem a sua mãe, sem alguém que ela se apegou tanto em sua vida e que agora ela viu essa pessoa ir embora. Ela está quebrada. Tocar nesse assunto, Senhor, faz ela chorar, faz ela derramar profundas lágrimas, faz ela ter lembranças ruins, mas eu sei que o seu toque de amor, graça e compaixão pode restaurar essa pessoa que está doente, que sofreu um trauma tão grande em sua vida por uma perda de um trabalho, por uma perda de alguém que ela amava, que o seu psicológico, sua cabeça está abalada. Ela está, Senhor, se arrastando, indo para o trabalho dessa forma, se arrastando. Ela está deixando a multidão, a vida literalmente levá-la. Ela está apenas sobrevivendo, mas ela perdeu o brilho no olhar. Ela perdeu a alegria. Ela perdeu a razão de viver. Ela perdeu o seu propósito, porque ela vivia por esta mãe, ela vivia por este filho. Ela perdeu isso. Mas eu peço ao Senhor que tenha compaixão, Senhor, porque nós somos falhos. Nós nos desesperamos, Senhor, com os problemas dessa vida. E para quem perdeu alguém não é pouca coisa, o Senhor sabe disso. Mas eu peço ao Senhor que restaure, que cure, que transforme, que toque, Senhor, em gente que está aqui colocando nos comentários. Ela está com câncer, Senhor. Que situação grave que ela está vivendo. Mas eu oro ao Senhor para que restaure. Eu oro ao Senhor para que cure. Eu oro ao Senhor para que atenda a essa oração que fazemos e tenha misericórdia. Se o Senhor foi capaz de atender alguém que sequer pediu, nós estamos aqui pedindo, clamando, e não é por méritos, é pela sua misericórdia, compaixão, que pedimos que o Senhor toque em nossas vidas, coloque de volta a vida que estava morto, restaure, cure. São tantas as situações, Senhor. Gente que tem vivido uma vida sentimental tão infeliz, ela tem sido agredida, ela tem sido abusada psicologicamente pelo marido. Filhos, Senhor, que tem enfrentado um lar destruído, gente que foi abusada, gente que vive dentro de um relacionamento abusivo. Eu peço ao Senhor, socorra essa pessoa, faz parar essa dor, como o Senhor fez parar a dor desta mulher. E se existe um mal que oprime, o Senhor a liberte desta prisão e desses espíritos imundos, que ela seja livre nesse momento. Respire fundo agora, aí onde você está. Respire fundo. Jesus Cristo faz parar a sua dor. Ele vem ao seu encontro. Antes de você ter se conectado aqui e participado desse culto, ele já foi até você. E ele cura você. Eu creio, Senhor, que há gente nesse momento sendo curada da sua dor física. Gente que o câncer está agora desaparecendo. Gente que a dor está sumindo agora. Gente que está agora mexendo um membro do corpo que não mexia. Gente que está agora no hospital sentindo vigor. Gente que estava desanimada, sentindo as suas esperanças, a sua força sendo renovada. Trabalhe nisso, Senhor. Porque eu entrego em tuas mãos cada vida, cada pessoa que seja tocada e envolvida por ti agora. E se você crê, diga amém e amém e graças a Deus. Graças a Deus. Como é que você está se sentindo agora? Compartilha aqui comigo nos comentários. Você que estava como essa mulher, perdeu muita coisa na sua vida, estava enterrando seus sonhos, sua esperança.
mas você sentiu Deus tocar em você. Compartilha aqui comigo nos comentários o seu depoimento de gratidão. Você que foi curado, restaurado, abençoado. Daqui a pouco, ou agora, ou no final do nosso culto, eu leio aqui. Mas compartilhe, porque eu tenho certeza que Ele já tocou em você. Enquanto você escreve aqui nos comentários como é que você está, eu gostaria de convidar você que nesse momento está em paz, está tranquilo e que não é inscrito ainda no nosso canal, a se inscrever aqui no canal Guilherme Grando, esse botão que aparece aqui embaixo no seu telefone, tem uma abazinha escrito inscrever-se. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque 3 vezes ao dia, de domingo a domingo, nós temos orações, mensagens de fé que trazem para você sempre uma palavra que vai iluminar o seu dia, guiar você à verdade das Escrituras. 6 horas da manhã tem devocional, ao meio-dia tem a oração dos trabalhadores e às 18 horas tem a oração da noite. Então se inscreva para você participar dessas orações diariamente, todos os dias, tá bom? E deixa aqui, já aproveita agora, vamos fazer o seguinte, você que está aí conectado nesse momento, deixa eu ver quem mais está aqui, Josefa, Joselma, enfim, a Vanderly também está aí, Alessandra, Maria da Glória. Faz o seguinte, eu estou vendo aí que já tem bastante curtida, mas pelo número de pessoas que a gente tem conectadas, eu queria que tem algumas pessoas que ainda não curtiram, então curte agora essa transmissão que nós estamos fazendo e isso vai nos ajudar a levar esse vídeo através do YouTube para outras pessoas que precisam desta oração que nós fizemos e de uma palavra de Deus para o seu coração. A Iraci diz: muito obrigada, meu Pai Todo-Poderoso, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu estava tão aflita e angustiada, achando que tudo tinha se perdido para mim. Mas depois desta oração, me sinto muito mais aliviada, tocada por Deus, graças a Ele. Deus abençoe, Iraci. Deus abençoe. Tenho certeza que Ele está contigo. A Alexandra também está aí conectada. Deus abençoe a Alexandra. Está dizendo aqui o quanto foi abençoada. E tantas outras pessoas, como a Marina, que disse que Deus tirou dela a tristeza, o desânimo nesta oração. Esse é o poder da oração. Ela transforma os nossos corações. Então deixa aí a sua curtida. Se inscreva aqui no nosso canal. E se você quiser, aproveita para pausar esse vídeo e compartilhar ele no grupo do WhatsApp da sua família, que já já nós vamos ao momento da palavra. Mas antes, eu gostaria que você mantivesse, se a sua Bíblia está aberta, aí no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 7, mas agora nós vamos ler o versículo 18 em diante. Antes da gente ler, você pegar a sua Bíblia, deixá-la aberta, convido você agora, se você estiver de pé, pode sentar, ficar à vontade, vamos escutar essa canção tão bonita. E daqui a pouquinho eu vou voltar para meditar nesta palavra de esperança para o seu coração. Não sai daí. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Que maravilha, eu gosto muito dessa música,
principalmente desse trecho que fala da bondade de Deus que nos segue. Esse trecho é lá do Salmo 23, quando diz: certamente que a bondade e misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias. O legal e curioso é que o texto hebraico original desta passagem bíblica, ele diz que seguir, na verdade, é perseguir. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus nos perseguem, correm atrás de nós todos os dias. E que maravilha saber disso, que Deus não apenas nos segue, Ele nos persegue. Mesmo quando nós estamos, podemos dizer assim, em becos escuros, a bondade e o amor de Deus perseguem nossa vida, nos buscam, nos encontram, nos acham. E isso é maravilhoso, saber que Deus, sua bondade persegue o nosso coração e persegue nossas vidas. Bom, por isso que eu gosto tanto dessa música, e sempre que você escuta aqui nas nossas orações. Mas vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 18, é o texto bíblico que eu quero falar com você hoje. É a continuação do que nós estávamos lendo aqui. Nós lemos Jesus fazendo um milagre de ressurreição do filho da viúva de Naim. E o próximo texto é o texto que eu vou ler e quero desenvolver com você. Daqui a pouco eu vou pedir para o Felipe colocar na tela, caso você não tenha a Bíblia. Mas a pergunta que eu quero fazer para você pensar, refletir e nós chegarmos a uma conclusão é essa aqui. Coloca na tela para mim, Felipe. O que você faz quando Deus não age do jeito que você esperava? O que você faz quando Deus não age da forma que você esperava? Você vai entender isso comigo hoje, tá bom? Vamos ler comigo esse texto. Diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Então, lembra que Jesus tinha ressuscitado o filho daquela viúva? Os discípulos de João viram isso e contaram tudo para ele a respeito desse milagre que Jesus fez. Versículo 19. Ele então, João, chamando 2 deles, enviou-lhes ao Senhor para perguntar. Presta atenção nisso aqui. Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Olha a pergunta de João. Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos, e deu visão a muitos cegos. Então lhes respondeu Jesus: Ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem. Mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. E Jesus termina aqui dizendo: bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa. Gente, esse texto aqui é tão precioso que vale a pena a gente entender todo o ensino que ele tem para a nossa vida. Primeiro vamos entender uma coisa muito importante, para você chegar à conclusão daquela pergunta que eu te fiz no início. Quem é João? Quem é esse homem que envia 2 discípulos a Jesus, 2 dos seus discípulos, para perguntar a Jesus o seguinte: vem cá, você é de fato o Messias ou a gente espera outro? Não é você o Messias, é outro que vai vir depois de você ou sabe lá quando. Quem é esse homem? Esse homem não é qualquer pessoa. João, ele está nesse momento preso em uma grande fortaleza, privado da sua liberdade, de conforto, privado dos seus, provavelmente, amigos, poucas pessoas que o visitavam, privado da sua liberdade como qualquer prisão, muito mais ainda naquela época, poderia tirar de uma pessoa, sua dignidade, enfim. Essa é a situação de João. Mas esse homem é o homem que o próprio Jesus elogia. Jesus fala que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João.
A Bíblia, lá em Malaquias, há uma profecia a respeito desse homem especial. Ele diz que haveria um homem que viria antes de Jesus e iria preparar o caminho. Essa pessoa que há uma profecia a respeito dela, alguém que prepararia o caminho do Messias, de Jesus, essa pessoa é esse homem aqui, é João Batista. Esse mesmo João Batista, que a gente está vendo aqui dizendo, será que Jesus é o Messias ou não é? É quem, alguns capítulos atrás, algum tempo atrás, tinha batizado Jesus. Tinha dito para os seus discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo que quando, no ventre da sua mãe, Isabel, quando viu Maria também grávida, saltou de alegria. Olha que coisa extraordinária. Saltou de felicidade. Havia uma coisa espiritual envolvendo esse homem. Mas esse homem que Jesus elogia, esse homem que batiza Jesus nas águas, esse homem que confessa Jesus como Messias algum tempo atrás, esse homem que desde o ventre tem um propósito específico na sua vida, que salta de alegria no ventre pela vida de Jesus. Esse homem que centenas de anos atrás, há uma profecia sobre ele de que ele seria aquele que prepararia o caminho. Esse homem agora está fazendo uma pergunta muito estranha. Esse homem pega 2 dos seus discípulos para perguntar para Jesus, vem cá, você é o Messias ou a gente espera outro? Você está vendo como mesmo heróis da fé, mesmo pessoas de grande potencial, de grandes experiências com Deus, gente de propósito, gente que nasceu com um propósito divino, escolhida desde o ventre, tem momentos de dúvida? Tem momentos de questionamentos? Tem momentos de desespero? Tem perguntas que elas fazem para Deus? Às vezes você está dentro de um ambiente até religioso, que as pessoas condenam as suas perguntas, que as pessoas dizem que você não deve duvidar, que você não deve questionar, mas sabia que a fé não é uma crença cega? Antes de nós cremos, nós duvidamos. Você só é crente de verdade se você primeiro duvida. Eu, para crer em Jesus, fiz muitas perguntas. E sabia que Jesus, ele não responde dizendo assim, vem cá, João, você é um incrédulo mesmo, né? Você é um incrédulo mesmo. Você não acredita que eu sou o Messias? Jesus não dá uma carteirada nele. Jesus não fala, pô, que falta de fé esse João, hein? Jesus, ele elogia depois. Eu vou te mostrar a resposta de Jesus para os discípulos. Mas Jesus elogia João em público, dizendo, dentre os nascidos de mulher não existe ninguém maior que João. Porque Jesus, ele não se ofende com a sua pergunta. Ele não se ofende com a sua dúvida. Ele responde com amor, com compaixão, com paciência. Vários heróis da fé, como Abraão, como Paulo, tiveram questões e Deus respondeu. Então você está... E aí a gente pergunta assim, mas o que fez esse homem, né? Tão escolhido, tão ungido, tão especial, duvidar? Podem ser várias razões, e eu vou dar algumas aqui. Ele estava preso. Talvez a prisão o fez estar psicologicamente abalado. Talvez a situação o fez estar totalmente triste, a ponto dele pensar que será que esse mesmo é Jesus? Lembra da pergunta que eu te fiz no início? Coloca para mim de novo, Felipe. O que você faz quando Deus não responde ou não age do jeito que você esperava? Já vou te dar a resposta sobre isso. Porque Jesus, ele dá uma resposta assim para os discípulos de João. Coloca na tela de novo para mim. E Jesus, naquela mesma hora, curou muita gente de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos, deu visão a muitos cegos. Então lhes respondeu, ide contai a João o que tendes visto e ouvido.
Cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa. Como é que Jesus responde àquele questionamento de João, dizendo, sim, sou eu o Messias? Não. Ele fala, olha, contem para João o que está acontecendo. Gente está sendo curada, mortos estão sendo ressuscitados, cegos estão enxergando. Jesus está dizendo assim, olha, a profecia a respeito do Messias está se cumprindo diante dos seus olhos. Talvez, aqui está a grande resposta e o grande questionamento de João. É que o Messias, na cabeça dele, não fosse o Messias que de fato Jesus era. Talvez na cabeça de João, o Messias de Israel seria um grande libertador, seria alguém com um grande poder político, seria alguém que iria vencer de uma vez os romanos. Mas a realidade de João é que ele estava preso, prestes a ser decapitado. Então talvez na cabeça dele, será que Jesus seria o Messias? Se ele esperava um Messias revolucionário? Às vezes Deus ele não age da maneira que nós criamos uma expectativa na nossa cabeça. Às vezes a gente cria a imagem de um Deus na nossa cabeça que não é a de fato a do Deus que a Bíblia nos apresenta. A gente cria uma expectativa sobre Deus que não é de fato aquilo que a Bíblia mostra que ele é. E provavelmente João criou uma expectativa a respeito do Messias que não era de fato o Messias que Jesus era. Por isso que Jesus diz para ele, bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Em outras palavras, João, você será feliz se você não abandonar a sua fé e se você for capaz de confiar que eu de fato sou o Messias, mesmo que eu não seja e não haja como você esperava. Eu fiz uma pergunta para você no início e reafirmo ela. Como que você lida quando Deus não age como você esperava? Você continua acreditando que ele é o Messias, que ele é Jesus, que ele é Rei, que ele é Deus. João, sabemos da sua história, ele não foi liberto daquela prisão, mas ele continuou confiando em Jesus, confiando em Cristo como Messias. Foi elogiado por Jesus, mas teve o seu momento de fragilidade. Você tem tido momentos em que você sente que a sua fé é pequena, que é frágil, que você duvida, questiona e que você vai até Deus até com perguntas dizendo, Senhor, por que disso, por que daquilo? Sabe que Deus responde você com amor, com bondade, com paciência. Você não precisa ter medo de perguntar e de questionar Deus. Ele responde você. Ele diz para você, eu sou o Messias. Mesmo que eu não seja aquilo que você esperava de mim, eu sou o Messias. Seja capaz de confiar em mim, de que o meu poder, o meu agir é soberano e que eu cuido de você. O fato de Deus não agir como muitas vezes criamos expectativas não significa que ele não é Deus. Não significa que ele abandonou você, que ele não é real. Significa que ele está no controle de tudo. Bem-aventurado aquelas pessoas que não tropeçam em Jesus, que confiam em Jesus, mesmo quando as coisas não acontecem conforme a expectativa que ela criou. Eu queria que hoje você refletisse sobre isso e orasse. Jesus está dizendo, milagres estão acontecendo. Olha ao seu redor. Você está aí numa prisão e talvez tudo que você vê é sofrimento, é dor, é angústia. Mas Jesus está dizendo, através da minha vida, para você, cegos estão enxergando, mortos estão ressuscitando, vidas estão sendo restauradas. Jesus está dizendo, eu estou agindo, eu estou operando. Acredite em mim, confie em mim, dobre os seus joelhos e confesse de todo o seu coração que eu sou o rei da sua vida. Se você fizer isso, com certeza Deus entrará na sua vida para mudar a sua história e fará muito mais do que você pode esperar, do que a sua expectativa possa obter. Ele fará mais. Ele agirá
de forma boa, perfeita e agradável que você nem pode imaginar. Então descanse nesse cuidado de Deus. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos nesse momento e ore comigo. E se você quiser nessa oração falar, Deus, por quê? Senhor, responde isso, eu não entendo aquilo. Antes de você orar, eu queria que você soubesse que aquilo que Deus faz nem sempre a gente entende. E Ele não explica tudo, mas Ele pede de nós confiança. Tem uma música muito bonita de uma banda chamada Coletivo Candeeiro, amigos nordestinos que têm belas canções. E uma delas diz, eu não conheço o caminho, mas sei quem me guia. Às vezes a gente não entende o caminho, o processo das coisas, mas sabemos que é Deus que nos guia. Eu sei quem me guia. Se você sabe, então acredite nisso e ore comigo agora. Há muitos momentos, Senhor, que vivemos, que duvidamos. Somos muitas vezes, Senhor, descrentes, incrédulos. Nossos corações muitas vezes são endurecidos, demoramos para obedecer, demoramos, Senhor, para crer, demoramos para acreditar, ficamos desconfiados, uma hora cremos, outra hora duvidamos, mas estamos aqui, Senhor, rendidos a Ti, Senhor, rendendo o nosso coração e Te pedindo misericórdia. Perdoe a nossa falta de fé. Estamos como aquele pai daquele jovem endemoniado que dizia, Senhor, perdoe a minha incredulidade. Aumente nossa fé. Estamos como os discípulos dizendo, aumente nossa fé. Aumente, Senhor. Ainda que o Senhor não haja como nós esperávamos, sabemos que Tu és o Messias, Tu és o Cristo, Tu és o Rei e dobramos nossa vida. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui. Eu não sei se você quiser fazer isso na sua casa, mas se quiser, faça, porque eu rendo a minha vida a Ti, Senhor. Tu és o Cristo. Eu rendo sobre o Senhor minhas vontades, minhas expectativas, meu egoísmo, meu orgulho, minha incredulidade, minha falta de fé, meu egoísmo, meus pecados, Senhor. Eu rendo a Ti, eu derramo a Ti, eu entrego a Ti nessa noite minhas dores, os meus traumas, o meu passado, as minhas aflições, os meus questionamentos, as minhas dúvidas. Tenho tantas, Senhor, tantas para apresentar a Ti, tantos porquês, tantos como, tantos de onde, mas eu rendo ao Senhor hoje, eu rendo a Ti minha vida. Senhor Jesus, eu rendo a Ti o meu coração, Senhor. E essa pessoa faz o mesmo. Ela rende ao Senhor. Eu vou deixar agora o fundo de oração um pouco mais alto durante esses próximos minutos. E eu quero que você aí, você e Deus, eu já orei por você no início, agora é o seu momento de falar, de expressar o que está dentro de você, de conversar e dizer, Senhor, por quê? Me ajuda. Eu não estou pedindo para o Senhor me explicar. Se o Senhor não quiser me explicar, tudo bem, mas me dá uma resposta. Não me deixa terminar essa oração sem uma resposta. Não me deixa se colocar de pé sem ouvir Sua voz. Não me deixe, Senhor, ir embora sem meu coração ser transformado. Faça o seu clamor e a sua oração agora.
Jesus está convidando você a sair dessa prisão espiritual, a olhar e ver que Ele está agindo. Talvez você se encontre dentro de um buraco, espiritualmente falando, preso. Mas Ele está dizendo para você: cegos enxergam, paralíticos andam. O Evangelho é anunciado aos pobres. Ele está dizendo: o poder de Deus chegou, está agindo, creia em mim. Creia. Não fique esperando que eu haja conforme o seu roteiro, o seu script. Jesus, ele tem o seu roteiro próprio. Ele escreveu um roteiro para a sua vida. Acredite nele. Acredite nele. Mesmo que você, às vezes, tenha duvidado, agora é hora de você ter fé. Agora é a hora que Ele está dizendo para você: tenha fé. Acredite em mim. Confie em mim. Eu estou agindo na sua vida. Levante suas mãos agora, se coloque de pé e confesse Jesus como Salvador da sua vida, Senhor da sua vida. Você estava duvidando a respeito de Deus, de Jesus. Será que tudo isso é verdade? Você que já se decepcionou com tantas igrejas, tanta religião, já foi para tantos lugares, está decepcionado com o homem, com as pessoas, mas Jesus está dizendo para você: eu sou o Messias. Confessa então: Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, Tu és a minha esperança, Tu és o meu refúgio, Tu és meu consolo, eu creio em Ti, mesmo que não seja como eu esperava, não seja conforme eu esperei, eu pensei, eu me programei, mas eu sei que será como o Senhor quer e determina. Aleluia. Eu quero que você cante essa música agora. Nós vamos louvar e adorar. E você vai cantar essa música agora que fala sobre se derramar aos pés de Jesus. Derramar o seu coração diante dele. Dizer que somos gratos, que o amamos e sentir o toque dele em nosso coração. Cante essa música orando aí na sua casa. Orando aí onde você está, no hospital, não importa. E se derrame para ele de todo o seu coração. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor,
Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato. Nós nos derramamos, Senhor. Derramamos nossa vida. Te amamos. Precisamos de Ti. Muito de Ti. E te entregamos nosso coração. Respire fundo e diga amém e amém. Graças a Deus. Que palavra abençoada, não é verdade? Coloca aqui nos comentários o que Deus falou com você. Eu sei que cada pessoa, Deus ele fala de uma forma individual, no coração. Coloca aqui o que Deus falou com você. Põe aqui nos comentários, daqui a pouquinho, mais tarde eu leio, dentre tantos outros que eu estou acompanhando aí, que estão comentando. Mas deixa o seu, da onde você assistiu esse culto, de São Paulo, do Rio, do Nordeste, que eu tanto amo o povo do Nordeste. Deixa aqui nos comentários da onde e o que você aprendeu. Nós já estamos chegando no fim. Eu não queria que você se desconectasse nesse momento. Deus ele abençoa você tanto. Eu posso te pedir uma coisa agora, você que está me acompanhando nesse momento? Eu gostaria que você que crê nesse Jesus e crê também nesse trabalho que nós estamos fazendo. A gente tem tantos projetos de Deus, projeto para ajudar orfanatos, crianças, projeto para ajudar pessoas vulneráveis, com escola, com educação, projetos para abrir poços no Nordeste, como já fizemos, abrimos 2. E eu gostaria que você se tornasse um dizimista. O seu dízimo, ele não vai ser para construir um império para mim, não vai ser para construir um império para pastor. O seu dízimo, ele vai servir para ajudar pobres, necessitados, gente da nossa comunidade de fé. Vai servir para um templo. Em breve nós estamos procurando um espaço para nós reunirmos as pessoas aqui de São Paulo para compartilhar a palavra de Deus, congregarmos, porque eu acredito que nós devemos congregar em união. Nós não vamos deixar de ter o nosso culto online. Estamos próximos aqui pela fé, unidos aqui nos comentários, né, compartilhando um pouquinho das nossas experiências, mas eu acredito também na comunhão física. E por isso vamos em breve ter um espaço para reunir pessoas, para adorar, para ensinar a Bíblia, para ensinar também reforço escolar. Esse espaço não vai ser só religioso, vai ser um espaço também para um esporte, para a educação de crianças, para levar crianças a um aprendizado. E nós vamos fazer tudo isso com dízimos, com ofertas, com doações. E eu gostaria que você, que acredita nisso, se tornasse um dizimista, um patrocinador dessa obra. Eu vou deixar para você, a partir de agora, os meios que você pode fazer. Faça isso, por favor, de forma voluntária, com fé, mas voluntária. Lembre-se que o que Deus tinha para te dar, Ele já deu. Pelo amor de Deus, não pegue nada nesse momento para ofertar com a ideia de que se você fizer, Deus vai te dar. Não é esse o Deus que a Bíblia diz. O Deus da barganha não está na Bíblia. Mas Deus já fez algo por você. Já fez, antes de você fazer qualquer coisa. Mas agora, como resposta daquilo que Ele fez, Ele espera de você gratidão e generosidade.
Se você crê no que Deus fez por você, seja grato, doando os seus dízimos, suas ofertas, seja generoso, abrindo nesse momento um pouco daquilo do recurso que você tem, ou muito, e oferte para essa obra. Se você diz, olha, hoje eu não tenho absolutamente nada, nem que você faça R$1 só para salvar a conta que vai aparecer, e aí quando você puder fazer seu dízimo, você faz e fica à vontade, tá bom? Vamos cantar essa canção tão linda e bonita, a nossa última aqui para a gente terminar. Não saia daí, fica aí mais um pouquinho, porque nós vamos já nos despedir aqui do nosso encontro de esperança. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Que maravilha, né? Estamos chegando no finzinho já do nosso encontro de esperança. Quero lembrar você de se inscrever aqui no nosso canal. Se você chegou até aqui e não deu a sua curtida, curta esse vídeo, deixa o seu like, espalhe esse vídeo aí para os seus amigos de trabalho, família, pessoas que você ama. E na próxima terça-feira, esteja aqui mais uma vez, às 8 horas em ponto, para participar desse encontro de esperança, tá bom? Amanhã, ao meio-dia, eu estarei realizando a oração do Salmo 23. Participe aqui por esse canal. É uma oração, não é culto. Apenas uma oração pelos trabalhadores em cima das promessas do Salmo 23. Que Deus abençoe você. Você que ofertou, você que dizimou, você que ofereceu sua doação. Que Deus ele abençoe, supra suas necessidades. O Deus que provê possa guiar você no trabalho, dar sabedoria e dirigir sua vida. Eu peço isso a Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada dizimista, ofertante e faça multiplicar os recursos que têm vindo em suas mãos. Assim entregamos esse culto, Senhor. Te agradecemos por essa noite abençoada na sua presença. Amém e amém. Um ótimo restante de noite para você. Fique com Deus e até amanhã.